Nacional 2-0 Vasco, placar do primeiro tempo. Borracha. Bola para o jogador Paulo Santos. Para Jair. Vai pro tudo ou nada. Jair, o tiro. Zagallo, quais são as ordens para o Vasco nesse segundo tempo? Segurar o marcador ou procurar mais gol? Apenas falei sobre aquilo que eu estava achando errado no time, no caso onde o Internacional estava tentando explorar mais. E evidente manter o mesmo ritmo, porque não há razão de mudança se a coisa caminha bem. Você estava conversando muito com o Sérgio Pinto ali, vai colocá-lo no jogo? É porque o Marco Antônio, o João Luiz está sentindo uma dor. Se ele, por acaso, a gente sentir que ele não está aguentando, então eu já dei a instrução, já conversei com ele sobre o problema que estava existindo. Enquanto isso, você observava uma falha na defensiva do Internacional e quase que o Roberto Dinamite complicava a vida do Internacional mais ainda. A bola é colocada quase em cima da linha frontal da grande área, observe. Aí o Roberto, ele próprio para a cobrança da falta. Observado pelo Dudu. Já saiu do lance o jogador João Luiz, que também cobra aí no Vasco da Gama essas faltas. Aí o Roberto bateu o rasteiro à linha de fundo. O juiz não havia dado autorização ainda a mandar repetir a cobrança. Barreira se mexeu, saiu do local. O árbitro Dulcídio Maneirão de Bosquila mandou cobrar de novo. Aí a barreira do Internacional, protegendo o canto direito do goleiro Benítez. Dudu e Roberto Dinamite. Vai o Roberto de novo. Por cobertura. Gol do Vasco da Gama, Roberto. Que cobrança maravilhosa do Roberto. No ângulo direito não deu a menor chance a Benítez. 2 minutos e meio, gol de Roberto. Vasco da Gama 3, Internacional 0. Quarto gol de Roberto nessa Taça de Ouro. Dispara assim entre os artilheiros do Campeonato Nacional. 3-0, Vasco da Gama. E é uma festa da torcida do Vasco. Evidente. Saiu o Internacional. Mário Sérgio foi empurrado pelo jogador Dudu. O árbitro viu, marcou a falta. A cobrança do Roberto Dinamite foi um negócio realmente sensacional. Aí o Cláudio Mineiro levantando para Bira, para Borracha na grande área, tirando o Rosemiro. Cláudio Mineiro procura o jogo com Bira, vai para cima do Orlando, levantando para a grande área, era para o Borracha. Safa-se a defensiva do Vasco da Gama com Marquinhos. Zandonaide. O Wilsinho procurando o comandante César. Bola muito comprida. Ficou menor para o goleiro Benítez. 4 minutos, 3-0 Vasco da Gama. Segundo tempo no Maracanã. Taça de Ouro. É o grupo A de classificação. Aí o Jair. Mário Sérgio. Marcado pelo Orlando. Olha a chance do Paulo Santos. Chegou Ivan e cortou. A bola ficou para Mazzaropi. Descida do Vasco da Gama. Zandonaide. Aí o Zandonaide tocando na bola para Dudu.
Arriscou, tiro de longe, a bola picou, foi pro goleiro Benítez. Uma bola meio venenosa. Segurou firme o goleiro do Inter. Orlando. Ganhando de Bira. O Wilsinho. Levou bem o Cláudio Mineiro, que foi obrigado a fazer a falta no jogador do Vasco da Gama. Ele que é o capitão do time do Inter. E o Sérgio Pinto continua se aquecendo no túnel do Vasco para substituir o João Luiz a qualquer momento. Rosemiro. Ao levantamento. Alberto ajeitou com o braço. Marcou do Cídio Vanderlei Bosquila. Falta no interior da grande área do Internacional. Esporte é vida. Criança no esporte. Criança forte. Lateral Borracha. Trabalhando com o jogador Paulo Santos, contornando bem a marcação do Marquinhos. Tonho. Deu errado para o Mário Sérgio. Vai o Vasco da Gama. João Luiz. Roberto. Passe para João Luiz. Chegando o primeiro, Mauro Galvão. Aí o lateral Borracha. Passa de Tonho, virando para Cláudio Mineiro. Mário Sérgio. Paulo Santos. Aí o Borracha, ele vai no lance individual e perde. Ganhando o Marquinhos. O zagueiro Ivan. João Luiz. Tá tudo certo pro time do Vasco esta tarde aqui no Maracanã. Orlando, olha aí. Mazzaropi. O João Luiz reclamou do Orlando, da bola mal atrasada por ele, e recebeu uma bronca do Orlando que partiu na sua direção. Aí o Orlando pedindo calma, o Mazzaropi pedindo calma também a todo o time, né? Depois de ter dado uma bronca danada no João Luiz que reclamou dele. Aí o quarto zagueiro Ivan. Esse é o zagueiro central, Mauro Pastor. Toque é feito para Tonho. Olha o cruzamento para a grande área. De cabeça Bira. Linha de fundo, apenas o tiro de meta para a equipe do Vasco da Gama. Na marca de 8 minutos. Segundo tempo, 3-0. Atenção, jogos encerrados pela loteria esportiva. Cruzeiro 1, Sampaio Correia 1, jogo 4 no Mineirão, deu a coluna do meio. Jogo 5, Palmeiras 1, Inter de Santa Maria 0, deu a coluna 1, jogo 5. Jogo 6, Bahia 2, Atlético de Goiás 1, deu a coluna 1 no jogo 7. Bahia 2, Goiás 1. No jogo 6, o Atlético Mineiro empata. Ferroviário 1, Atlético Mineiro 1, vai dando a coluna do meio. Todo mundo reclamando do Orlando agora na zaga do Vasco. Ele não tem jeito agora de esboçar, porque é a segunda que ele dá mal dada. Olha o Inter. O Inter perdendo de 3-0, mas luta, não se entrega definitivamente a equipe gaúcha. O levantamento para a grande área. Mazzaropi. Apoiou o Wilsinho. Rosemiro. Olha o Vasco da Gama, passe para o Wilsinho. Levando bem Mauro Galvão. E a bola vai à linha de fundo, o bandeirinha marcou. Tiro de meta apenas para a equipe do Internacional. Aos 9 minutos no Maracanã, 3-0 Vasco. Aí o goleiro Benítez.
Marquinhos, para Zandonaide. Dudu. Na Marquinhos, para Dudu. César se mexeu, Dudu foi pelo meio. Para Zandonaide. A Roberto. Tentou a jogada de calcanhar, uma jogada de efeito na entrada da grande área e perdeu. Jair. Resposta outra vez do Vasco da Gama. Dudu. Olha o Vasco. Olha o passe para César. Toque para Roberto. Olha a chance mais uma vez. Tocando o Mauro Pastor na linha de fundo, mas foi um ataque belíssimo do Vasco da Gama. Bola de pé em pé. Um entendimento perfeito do ataque e meio campo. E o Vasco esteve perto do quarto gol. E o jogador Ilcinho vem aqui na lateral de campo pedir assistência médica. Está sentindo uma dor na coluna. Rosemiro. Zandonaide. Bateu de perna esquerda. Esporte a vida. Criança no esporte, criança forte. Bola no campo para Jair. Mário Sérgio. Lançamento de Bira para Mário Sérgio. Mário Sérgio vai cantando a jogada para a descida do Cláudio Mineiro. E o Cláudio Mineiro foi, tá aí ele com a bola. Saiu para Bira, bateu a linha de fundo, Bira perde a melhor chance do Internacional nessa partida. Pelo menos nesse segundo tempo. O que está acontecendo com o Inter, Juliato? Tá faltando um mau acerto na hora de finalizar. Eu acho que foi uma equipe que criou mais oportunidade do que o Vasco de gol. E não concluiu com acerto. Treinador Mário Juliato do Internacional. O técnico do Inter tá contando a verdade do jogo, não. Aí o Mauro Galvão. Borracha. Aí o Inter. Ivan. Roberto. O Ivan é o quarto zagueiro que se manda. Roberto. Aí o time do Vasco. Roberto. Olha a chance, o tiro. O Wilsinho. Gol do Vasco da Gama. Um belo gol do Vasco. Na jogada incrível do quarto zagueiro Ivan. E na carregada do Roberto Dinamite, que levou na raça. A sobra pro Wilsinho. E o toque final de César. O número 9. Número 9, César, que acompanhava. Bola na linha de gol. Ficou muito fácil. E o César marcou. O segundo gol dele no jogo, o quarto do Vasco da Gama. César, número 9. Mas a jogada foi realmente sensacional do ataque do Vasco da Gama, que desceu com muita força e com muita convicção. Você reparou na repetição, evidentemente, a sobra para o César, número 9. Vai sair o jogador Ilcinho, machucado no time do Vasco. Vai entrar Flecha, número 16. A 0, Vasco da Gama. 2 gols de Roberto, 2 gols de César. Ivan. Dudu. Vai carregando o Vasco. Estava impedido o Roberto, o juiz mandou tocar. Ganhou a vantagem a equipe do Internacional. Mauro Galvão, para Jair. Era para o Wilsinho, não está conseguindo jogar o Wilsinho. Vai entrar o Flecha na equipe do Vasco para a saída do jogador. O Wilsinho está fazendo apenas número na ponta direita.
confirmação do Roberto, do Ricardo Menezes, a saída de Wilsinho, a entrada do jogador do Vasco da Gama. Número 16, o jogador Flecha vai entrar no time do Vasco e o Wilsinho sai contundido. E agora a renda, 4.865.900 cruzeiros, a renda de Vasco e Internacional. Festa no Maracanã com a vitória do Vasco de 4-0 sobre a equipe do Internacional. 2 gols de Roberto, 2 gols de César. 33.832 pagantes essa tarde no Maracanã. Aí o jogador Marquinhos, Rosemiro. A bola foi jogada. A linha lateral para que possa entrar o jogador Flecha na equipe do Vasco da Gama. Saiu o Wilsinho. Camisa 16 para Flecha. O Vasco faz realmente uma belíssima exibição, jogando um futebol de altíssima categoria, com muita convicção. Aí o Bira, a saída de Mazzaropi, pegando nos pés do artilheiro do Internacional. Orlando vai jogando o zagueiro central do Vasco. Zandonaide. Aí outra vez o Vasco da Gama. Era uma boa tentativa pelo lado esquerdo. Estava impedido agora o comandante de ataque, Roberto. Rosemiro fez uma boa jogada pela esquerda e no lançamento para o Roberto, a defesa do Internacional se adiantou, o Roberto ficou sozinho. A do Internacional também vai mudar. Vai mudar. O técnico Mário Juliato chamou Jones para entrar no time do Internacional. O lançamento era para Mário Sérgio, Borracha. Era o André Luiz, cortando João Luiz pela equipe do Vasco da Gama. Tá levando o Marquinhos. Para Roberto. A intenção do Roberto era ótima. O Zandonaide estava livre no meio. Só que o passe saiu fraco. Vai sair Bira no time do Internacional. Descida de Borracha. João Luiz chegou com tudo, chutando a bola contra o corpo do Borracha, mas o árbitro acabou marcando contra a equipe do Vasco da Gama. Mário Sérgio. Bira deixou passar. Cortou Rosemiro para César. Aí o comandante de ataque do Vasco da Gama. É para Zandonaide. O passe em devolução saiu errado. Cortou Cláudio Mineiro. Buscando o jogo Tonho. Para Borracha. Ivan jogou de grila. Lateral do Internacional pela ponta direita. A bola não chegou a sair. Aí o cruzamento de Paulo Santos. Mário Sérgio. Olha o Mazzaropi. Sorte dele é que ninguém do Internacional acompanhou. Mas uma jogada estranha. A bola não chegou a sair da linha de fundo. A linha lateral. Quando todo mundo esperava, o Paulo Santos foi lá e pegou e cruzou. Quase pega a defesa do Vasco desprevenida. 4-0 o Vasco da Gama. São 19 minutos. O jogador Mauro Galvão comete esta falta. E agora sim, entra Jones com a camisa número 15. Sai Bira, número 9. E o Vasco tem mais uma chance através de Rosemiro. Lançamento para César. Dominou para Roberto.
Tirou a defensiva do Vasco da Gama com o jogador André Luiz, do Internacional. Daí o André Luiz. E no segundo tempo virou lateral direito. O árbitro está marcando contra a equipe do Internacional. Contra a equipe do Vasco da Gama, a favor do Internacional. Uma falta pela direita na marca de 20 minutos nesse segundo tempo. Vai se colocando o Jair para a cobrança da falta. 4-0, 20 minutos e 30. Para a bola, Jair batendo firme, Mazzaropi não largou. Boa defesa do goleiro do Vasco da Gama. Esporte é vida, criança no esporte, criança forte. Aí o lançamento de Rosemiro. Roberto, tentou César no meio. Ainda Roberto. Zandonaide. Roberto. Zandonaide. Roberto funcionando a tabela do Vasco da Gama. Tirando o Mauro Pastor. Alto Vasco apertando. Flecha. Lançamento era para César. Procurou por cobertura. Ninguém apareceu. Foi a linha de fundo. Tiro de meta apenas para a equipe do Internacional. Loteria Esportiva. Grêmio 1 de Esportiva 0. Coluna 1 no jogo 3. Santa Cruz 1, Santos 1. Jogo 8 encerrado, coluna do meio. André Luiz tocando a bola para Tonho. Se metia pelo meio Jones. Afastou João Luiz, a bola ficou para Mazzaropi. Dudu. Aí o César. Rosemiro. Aí o comandante César. Tirou o Mauro Pastor. Bola foi à linha de fundo quando penetrou com perigo César. Uma jogada ensaiada entre Rosemiro e César. Desde os tempos do Palmeiras. Aí o levantamento de Flecha. Apoiou-se o Roberto sobre o Mauro Pastor. O árbitro Dulcídio marcou a falta no interior da grande área do Internacional. Esporte é vida. Criança no esporte, criança forte. No jogo 9, o Bangu vai lavando a alma em cima da Ponte Preta. Bangu 5, Ponte Preta 0. Vai dando a coluna 1 no jogo 9. O atacante César está fora de campo, sendo atingido pelo departamento médico do Vasco. Aí o zagueiro central, o Mauro Pastor. Para Mauro Galvão. Quatro a 0, Vasco da Gama, 23 minutos de jogo. Borracha. Levantamento para Jones. Tirando Orlando, zagueiro central. Jair. Para Mário Sérgio. A luta contra Rosemiro sobra ainda para o próprio Mário Sérgio. Pegou Flecha com tudo. Cláudio Mineiro. Corte feito pelo Dudu. Resposta com Tonho. Ainda o Inter. Mário Sérgio tem condições, o ponteiro esquerdo do Inter. Levou bem. Aí o cruzamento para Jones. Passou para Jair. Tirou João Luiz. E definitivamente Marquinhos afasta, desafogando o Vasco da Gama, jogando a linha lateral. Volta agora o César. Zagallo, essa nova dupla de área do Vasco. César e Roberto. Parece que a coisa deu certo. Eu já estava sentindo esses problemas desde o ano passado, com o tripé formado pelo meio campo.
a dificuldade do meio de campo chegar para arremate junto com o Roberto. Então eu preferi mudar a tática e colocar 2 pontas de lança na frente. E com isso eu acho que o Vasco ganhou, pelo menos esses 3 jogos tem demonstrado que a coisa parece que vai caminhar bem. No jogo 12, Paysandu 1, Flamengo do Rio 0. Vai dando a coluna 1 no jogo 12. E quando é anunciado o resultado do Flamengo aqui no Maracanã, a torcida do Vasco está fazendo a festa em cima do Inter, gostou. Aí o Jair. Lançamento para Borracha. Olha a sobra com o Tonho, bateu direto. Tirou no meio do caminho Orlando. Vai dar tudo certo pro Vasco essa tarde. Aí o Tonho. Levantou de novo. Mazzaropi, houve a carregada faltosa de Jones em cima do goleiro do Vasco da Gama. E esse Bangu que está ganhando de 5-0 da Ponte Preta, hoje é o adversário do Vasco na quarta-feira aqui no Maracanã. Esporte é vida, criança no esporte, criança forte. Olha o comandante de ataque César. Estava no meio o jogador Rosemiro. Acabou afastando a zaga do Internacional. Jair. Na Borracha. Jones. Puxando o contra-ataque do Inter. Marcado pelo Ivan. Aí o Jones prendeu muito a bola. Já se refez a defensiva do Vasco da Gama. Levantamento para a grande área. Puxou Rosemiro. Lateral é do Internacional com Cláudio Mineiro. Onho. Mauro Galvão. Levantamento para Jones, tirou Ivan. E agora a resposta do Vasco, Roberto. Pediu a bola César, foi lançado. Se ganhar é um perigo certo. Demorou no lançamento. Sobra ainda com o jogador Dudu. Para César, olha só. Que lance limpo do César, chuta para fora. O Dudu deu meio gol pro César. Na marca de 27 minutos e 15. Mas está muito fácil pro Vasco da Gama. A torcida do Vasco deve estar estranhando a ausência do folclórico massagista vascaíno Santana. É que ele perdeu 2 vezes seguidas o título de Rei Momo. Foi candidato aqui no Rio e em Niterói. E depois disso passou muito mal e está internado no hospital para tratamento das vias coronárias. Aí o Borracha fazendo o levantamento para Jones, muito mais para Mazzaropi, que segura tranquilo pelo Vasco da Gama. Rosemiro. Vai o Flecha. Dominando o apoiador Dudu. Recebeu de Marquinhos. Sandonaide. Para Roberto. Ivan. Ganhando na raça ali o Jones e o Mário Sérgio. Bola para Paulo Santos. Jones acompanhou. Cruzamento para Jair, pegou mal. Poderia ser um bom momento do Internacional. Rosemiro. É o jogador Flecha. Rosemiro. Bola para Roberto. Marquinhos. Olha a sobra com João Luiz. Pode até arriscar. É o que fez direto pro Benítez. E o César estava lá para conferir o troco. Que acabou não havendo. Rosemiro. Alto Vasco da Gama. Procurando o jogo Marquinhos.
Aí o Marquinhos no meio do bolo. Chegou Mauro Galvão, arrumou a casa e atrasou para o Benítez. A marca de 30 minutos. Segundo tempo, Vasco da Gama 4, Internacional 0. Taça de Ouro, Grupo A de classificação. Mauro Galvão. Aí o Borracha. Mauro Galvão. Mauro Galvão passa de novo a ser o jogador apoiador. Volante, líbero. Aí o Tonho. No meio do Marquinhos. Lá na esquerda desce Marquinhos. Roberto está pelo meio campo. O Vasco estava retraído. Marquinhos atrasou a bola para João Luiz. A recuperação do time do Internacional. Mário Sérgio. Para Jair. Limpou bem. Apareceu o Rosemiro na maior calma. E atrasou para o Mazarop. Aí o Flecha. Zandonaide. Dudu. Tem o Roberto na esquerda. Passou a bola para o Roberto. Para a Flecha. César vai para o comando do ataque. Olha o Flecha. Não arriscou o lance individual. Fica com Zandonaide. Esse é o Marquinhos. Outra vez o Vasco da Gama. Dudu. Zandonaide. Tirando o quarto zagueiro André Luiz. E agora o jogador Jair dominando. É a resposta do Internacional, carregada de Jair. Pode passar a Jones. Aí o lançamento para Jones. É bom o Ivan com falta. Apitou do Cídio Vanderlei Mosquila. A entrada mais dura do quarto zagueiro Ivan da equipe do Vasco da Gama. Colocado o Mário Sérgio para a cobrança da falta. Tá aí o jogador do Internacional, camisa 11. Aí o Mazarop. Aí o Borracha. A bola bateu debaixo do travessão e saiu. No chute de Borracha, queima-roupa. E o Mazarop reclama muito da defesa do Vasco da Gama. Deixou o jogador do Inter chutar à vontade na grande área. Borracha. Outra vez o time do Inter. Forçando com o Mário Sérgio para Jones. Rosemiro. Procura tocar bola o time do Vasco. Flecha. Levando a marcação do Tonho. Marquinhos. Toque para Rosemiro. Aí o Marquinhos. Foi puxado pela camisa pelo jogador Cláudio Mineiro. E a falta está consignada pelo árbitro do Cídio Vanderlei Mosquila. Vamos à cobrança. O zagueiro central Orlando tomando uma distância muito grande, mas é o Roberto quem vai. Tentativa para Rosemiro. Afastou a zaga. Olha o Rosemiro onde está. Ele é o lateral direito do Vasco da Gama. Procurando o César. Vai ficar com o Tonho. E a falta cometida pelo César. Esporte é vida. Criança no esporte, criança forte.
Trabalhando Borracha. À direita, André Luiz tentou o cruzamento. Olha o Rosemiro que arrumou aí. Fica com o Jones. Cruzamento tirando o Ivan. Tonho. Ainda a bola é do Internacional. Borracha. Para Mário Sérgio. Ele tem o Tonho e o Cláudio Mineiro. Preferiu no meio o Jones. Perdeu para o Orlando. Recuperação ainda do jogador Tonho. Para Cláudio Mineiro. Joga para trás. A bola para o destaque colocado o jogador André Luiz. Cláudio Mineiro. Começa tudo de novo pelo Inter. Mário Sérgio. Veja o Borracha. Passando o Paulo Santos. Borracha. Mário Sérgio. Aí o levantamento para Jones. Tirou o Ivan. Fica fácil para o Rosemiro. Loteria Esportiva, jogo 3. Grêmio 2. Desportiva 0. Vai se confirmando a coluna número 1. Olha o Vasco. César. Bandeirinha marcou. Bandeirinha marcou, não está valendo nada. Não valeu, não valeu. Bandeirinha vermelha. Elson Pessoa assinalando impedimento no ataque do Vasco da Gama. André Luiz trabalhando com Benítez. Orlando. Ivan no toque de cabeça atrasado para Benítez. Repare a passagem do Rosemiro. Boa finta do Rosemiro. Olha o levantamento. Mauro Galvão tirando. O escanteio pela direita. É mais um ataque do Vasco da Gama aos 37 minutos. Paulo Santos. Anotando o ponteiro direito. Bola virada para Mário Sérgio. Levando 2 do Vasco. Aí o Mário Sérgio. Para Jones. Olha o toque do Jones na grande área. Mas como a defesa do Vasco da Gama levou vantagem, o Dulcídio mandou tocar. Os jogadores do Inter queriam pênalti. O toque foi do Jones. Aí o Marquinhos. César. Para Roberto. Passou João Luiz. Roberto prendeu. Houve obstrução clara cometida pelo jogador do Internacional. O Dulcídio não deu bola. Olha agora a Borracha. Levou na velocidade. Mazzaropi salvou. Ivan chegou e corrigiu. Numa boa defesa do goleiro do Vasco da Gama, Mazzaropi. Caiu o Orlando na zaga dentro da grande área do Vasco da Gama. Mas a jogada do Borracha em profundidade foi muito boa. Mazzaropi está preocupado com o Orlando, hein? Está pedindo pressa na entrada do departamento médico do Vasco da Gama. Na marca de 39 minutos. Esporte é vida. Criança no esporte, criança forte. Vasco da Gama 4, Internacional 0. Segundo tempo, Taça de Ouro. É o grupo A de classificação. É mais uma transmissão ao vivo da Rede Globo para você.
grande área para Jones. O Orlando parece que não teve nenhum problema mais sério. Vai se preparando para voltar o zagueiro central do Vasco da Gama. Rosemiro. Passou, flecha foi lançado. Olha o toque, sim. Claro, cortou claro com a mão. Levantamento para Paulo Santos. Tirando o Ivan. Vai forçando o Vasco da Gama, procurando o quinto gol na marca de 40 minutos. Trabalho de Zandonaide pelo lado esquerdo. Roberto. Lateral Borracha. Mário Sérgio levantando para Jones. E a defesa do goleiro Mazzaropi. – 41 minutos. Uma grande vitória do Vasco da Gama, sem dúvida. Uma tarde em que exibiu um futebol de primeira categoria. E o time que está perdendo de 4-0 para o Vasco é simplesmente um Internacional de Porto Alegre. Aí o Flecha. A briga com o Mário Sérgio, ganhou o Mário Sérgio. Flecha foi, cometeu a falta, ganhando o jogo, mas o árbitro Dulcídio Vanderlei apitou. Estamos com 42 minutos e 15 de tempo final. Vasco da Gama 4-0. E o Inter tem essa chance aí. Na cobrança, Tonho. Cláudio Mineiro vai chegando também. Inteiramente batida a equipe do Internacional. O Cláudio Mineiro, que é um bom chutador, se apresenta meio desanimado para a cobrança dessa falta. Tonho, bateu de curva, Mazzaropi. A bola não chegou a sair, ficou com o João Luiz. Safando-se a equipe do Vasco da Gama, Marquinhos. Jones. Paulo Santos. Bola para Cláudio Mineiro. Que jogada do Rosemiro. Que categoria do Rosemiro. Fazendo uma bela apresentação, lateral direito do Vasco da Gama. Dudu. Orlando. Zandonaide. César. E a torcida do Vasco gritando olé, olé. Recuperação do Jones. Paulo Santos. Meteu Borracha pela direita. Olha o Borracha. Aí o cruzamento fica fácil para o Orlando. Fácil demais. O árbitro marca inclusive o impedimento no ataque do Internacional. Esporte é vida. Criança no esporte, criança forte. Quatro minutos, o Vasco tocando a bola. Olha o Jones. Olha o Jones. Tem o Paulo Santos, preferiu tocar por cobertura e errou. Quando o Paulo Santos estava solto na direita. Zagallo, você que é um treinador experiente, acredita em jogador desmotivado? O caso do Rosemiro, que estava no Palmeiras sem jogar praticamente nada, veio pro Vasco e está jogando essa enormidade. Não, eu acho que o Rosemiro, pelo estilo que ele joga, ele não pode ser nunca um jogador desmotivado. Porque ele tem sangue, garra, luta. Então um jogador desse não pode jogar desmotivado. Pode ter tido um problema e foi retirado. É outra coisa. Mas é um jogador que tem um motor que faz inveja com muita gente aí. 4-0 no Inter, dá pra rir de muita satisfação. O time te deu muita alegria, né? Não tem dúvida, porque o Inter é uma grande equipe, e ganhar uma grande equipe num score dilatado
foi bom para o Vasco, foi um teste positivo, mostrou que o Vasco vai amadurecendo. Ainda temos que ter outros jogos pela frente para sentirmos de fato a equipe do Vasco como ela vai andando, até quando tiver um placar adverso, que a gente tem que sentir também o time com um placar adverso, que até agora nós temos feito os gols sempre à frente. Então fica tudo mais fácil. Enquanto o Zagallo falava, você observava a cobrança de uma falta indireta na grande área e a bronca do